Olá, espectadores da BMC News, eu sou Mário Goulart e estamos em mais um episódio do Analista Visita, pela primeira vez visitando pela segunda vez uma empresa, que é o Asas. O Asas já pode ser considerado um unicórnio brasileiro, empresa baseada aqui em Joinville, Santa Catarina. Joinville é o coração industrial do estado de Santa Catarina e uma das empresas que mais se destaca na geração de tecnologia no Brasil hoje. Asas é um acrônimo de Automated Software as a Service, que vem do começo da empresa. E quem vai nos receber aqui mais uma vez é o Piero Contesini, que é presidente e fundador da empresa. Piero, tudo bem? Como vai? Tudo bem, obrigado. Obrigado por estar aqui de volta, sempre um prazer de receber. Muito obrigado. Um dos nossos primeiros episódios do Analista Visita foi aqui no Asas. E causou um interesse muito grande, mas você me ligou e falou: Mário, entre a gente gravar o programa e o programa ir para o ar, aconteceu um fato de profunda relevância que mudou tudo, alterou completamente os rumos da empresa e a gente não colocou isso na época, porque a gente não sabia na época da gravação. Eu falei, não tem problema, eu volto ao Asas, a gente vai visitar o Asas de novo, mas a gente vai ter uma conversa focada nesse evento que é tão relevante. Conta pra gente o que aconteceu, como foi. E aí eu vou te perguntar sobre o processo, eu vou te perguntar um monte de coisas. Boa. A gente fechou o nosso Series C, né, que foi considerada a maior rodada da América Latina no ano passado de investimento primário em companhias de 820 bilhões. A gente trouxe para o cap table 4 fundos muito relevantes. A Bond Capital, que é lá do Vale do Silício, um dos maiores fundos e destino Airbnb, Uber, Facebook e FIDS. A SoftBank, que eu acho que dispensa apresentações, mas é esse maior fundo do mundo, né? E a 23S, que é uma branch, ou de certa forma, um spin-out da Temasek, que é um fundo soberano de Singapura, que também, em termos de dinheiro sob gestão, acredito que seja comparável ao SoftBank. E o quarto fundo foi a Endeavor Catalyst, porque eu digo que somos empreendedores Endeavor, e a gente apoia a causa da Endeavor, compartilhando um pouco os resultados da companhia. Perfeito, ou seja, um aporte, realmente o maior aporte da América Latina no ano passado, um valor absolutamente relevante. É um negócio que realmente os torna uma empresa de um valuation de, eu diria, já não mais um unicórnio em termos de real, mas um unicórnio em termos de dólar, certo? Olha, a gente não discute valuation em forma aberta, sim, mas o que a gente brinca é que dá para começar a ver o chifrinho do unicórnio. Ele começa, a pontinha do chifre começa a aparecer por aí, né? Exato. Muito bom, muito bom. Você imagina uma empresa que começou... Vamos fazer uma recapitulação aqui sobre um pouco da história, de forma muito resumida. Mas vamos falar um pouquinho de como vocês começaram, para o pessoal entender que é um negócio absolutamente impressionante você ter uma empresa que começou pequenininha e hoje já começa a ver a pontinha do chifre do unicórnio aparecendo por ali. Tá. Quando nós começamos o negócio, eu e meu irmão, somos os líderes da companhia, nós somos empreendedores em série. E uma das coisas que a gente fez com o tempo foi ser muito pragmático em tentar encontrar problemas reais de serem resolvidos. E o Asas veio um problema próprio que a gente tinha um problema de cobrar na empresa anterior. Eu acho que eu desmontei, se não tivesse que conversou. Sim. E quando a gente a gente decidiu vender a empresa anterior, a gente pensou nesse problema, começou a testar ele. No primeiro momento, assim como tu disse no começo dessa conversa, era uma empresa de tecnologia para empresas de tecnologia. Então a gente tinha um foco muito claro em vamos ajudar outras empresas a cobrar. Na época, existia já um comparável, que era o Strike nos Estados Unidos, que até hoje não é uma companhia pública ainda porque não quer. Nem porque ela pode. A gente se espelhou muito nisso. Mas no mercado local não existia muita demanda nisso. Então assim, a gente tinha mapeado o mercado na época,
tinha umas 200 empresas que precisavam do que a gente estava fazendo, 100 já tinham resolvido em casa, 100 não tinham grana para fazer as integrações e tal. E nesse momento começaram a vir as empresas do mundo real, veio um advogado, veio um encanador, veio pessoas querendo usar a nossa plataforma, só que ela não servia para eles, que ela era um produto para programador. E aí nós criamos uma aplicação que a gente chamou de um McDonald's da cobrança. Qualquer criança pudesse entrar nesse nosso site e começar a emitir cobranças. E o que era uma cobrança na nossa perspectiva na época? Basicamente era mandar uma mensagem por e-mail, por SMS, passar um link, e esse link é o link de Dropbox, que o próprio link é a senha. Quando a pessoa abria, ela via uma fatura com um boleto para pagar, descrição, o que deve ser pago, com essas condições, juros, multa, e a pessoa podia escolher baixar o boleto e pagar. E isso foi interessante, porque a gente passou 6 meses vendendo para empresas de tecnologia, vendemos para 5 empresas. Elas geravam de receita R$200, todas elas pra gente. E nesse primeiro mês que nós encontramos, o que a gente chama de market fit, que é nós encontramos clientes querendo comprar o nosso projeto, nós conseguimos, acho que foram 23 ou 30 clientes, nós conseguimos atualmente, e a gente conseguiu R$2.000 de receita. Então a gente fez 10 vezes a receita da versão anterior quando a gente encontrou o mercado, e a partir daí a gente focou todo o negócio em entender os problemas desse pequeno empreendedor e o que a gente poderia fazer para ajudá-lo mais. Primeiro receberia, depois mandar, depois tomar crédito, depois administrar, depois se comunicar com o cliente de que forma melhor, questão fiscal. Então hoje a gente é uma suíte de aplicações que faz N coisas, que não tem mais somente cobrar, que foi a versão inicial da plataforma. Exato, a gente contou no outro episódio que vocês hoje têm todas as licenças para funcionar como uma instituição financeira, como um banco, né? Vocês comparavelmente aí aos novos bancos digitais, XP, C6, Nubank, vocês estão dentro da mesma categoria legal para atuar dessa forma, né? É um escopo muito amplo de produtos que vocês oferecem para os seus clientes, certo? Sim. Hoje, de linhas de receita, a última vez que eu ouvi, talvez esteja atualizado, eram 36 ou 37 linhas de receita, os mais amplos espectros dos serviços financeiros e também muito software. Então a gente está começando a entregar também, além de não somente o banco, mas também solução de RP para o cara administrar a companhia, solução de comunicação para o cara poder processar entrada de pagamentos. Então a gente está explorando todo o espectro de como um pequeno negócio administra o seu negócio, ganhando performance, ou seja, sendo mais produtivo e fazendo isso gerar valor para ambas as partes. Falando de segmentação, quanto você pode dizer que a segmentação da sua receita vem de pequenos negócios, mais ou menos em qual proporção? Claro, posso te ajudar. Hoje a gente tem mais ou menos uns 200 mil clientes ativos mensal. A curvinha de Pareto ali, né? Isso. Mais ou menos uns 40% desses clientes são limitadas, que é o que a gente considera o nosso perfil de cliente ideal, que é uma limitada que fatura por ano R$5 milhões. Então, mais ou menos aí, eu diria que uns 30% a 40% da nossa base de clientes é o nosso pool ideal. Esse pool representa 80 e poucos % da nossa receita. Aí você tem as MEIs, seu pool menor, bem menor realidade. Sim. E você tem as pessoas físicas que trabalham como freelancers e estão rodando o seu negócio, uma designer, médium, advogado. Aí você que é ainda menor, mas a gente atende esses 3 públicos da mesma forma, de não diferenciar eles. Perfeito. Inclusive ainda ajudando esses caras a fazer cobrança, né? Exato. Muito bom. Nós estamos conversando com Piero Contesini, fundador do Asas, um quase unicórnio brasileiro que recebeu um importante round de investimentos aí de fundos bastante relevantes. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fica com a gente.
bem, espectadores da BMC News? Estamos de volta aqui com Piero Contesini, fundador do Asas, um unicórnio brasileiro. Pensando um pouco aqui na história desse round, dessa Série C. Como começa isso? O empreendedor, ele sempre sonha. Acho que a grande maioria dos empreendedores sempre sonha com o dia que ele vai conseguir primeiro um investidor anjo, depois conseguir financiamentos mais sérios para primeiro construir e depois crescer o seu negócio, né? Vocês já estavam numa posição bastante importante. Vocês procuraram ativamente um round desses ou vocês foram procurados? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Normalmente essas coisas são de duas mãos, mas eu acho que tem uma origem nessa história. Sim, boa pergunta. Assim, esse tipo de transação, ela raramente nasce por acaso. Então, é um processo que levou vários anos. A gente vem criando uma rede de relacionamento ou fundos, tanto locais quanto globais. Isso eu comecei já praticamente quando eu abri a empresa, para dizer a verdade. Lá para 2015 já estava conversando com outras pessoas. E a gente construiu uma rede de relacionamento com uma quantidade entre uns 140, 150 fundos entre locais, quase que do mundo todo. Tem um fundo SoftBank do Japão, eu sei, do mundo todo. E o que a gente fez foi quando a gente decidiu começar a pegadinha de fundos. A gente começou a alimentar essas pessoas com informações sobre o negócio. Então você pode pensar nessa informação como se fosse uma companhia pública, que eu tenho lá o quarter release. Só que ao invés de fazer um quarter release público, eu construí um material que a cada 6 meses, mais ou menos, eu mandava para esses caras para atualizá-los sobre o negócio. Eu fiz isso por muitos anos, faço até hoje. No Series B, eu fiz um processo similar e chamei alguns fundos para a mesa. E no Series C, a gente decidiu que a gente ia construir um processo muito similar ao que um banco de investimento faz. Então, o que a gente fez? A gente pegou todos esses caras, segmentou eles, ok, esse cara tem o payment check que a gente gostaria de pegar esses caras. Vamos trocar uma ideia. Mas vamos trocar uma ideia com eles do fundo que a gente menos quer pro fundo que a gente mais quer. Pra gente primeiro começar frio os fundos em que se não se interessarem bem, e pra acabar os caras E pegando o momentum, né? Exato. E a gente começou o processo, deve ter sido, eu acho que foi abril ou passado, em que a gente marcou conversas. Dos 100 e poucos, se eu não me engano, a gente segmentou uns 60, 70 que fazia sentido. Disparou e-mails, marcou uma primeira reunião remota. Apresentou um preview do que a gente ia, qual era a tese do que estava fazendo, e pediu para conversar com essas pessoas ao vivo. Fomos, eu e o CFO, para os Estados Unidos, passamos quase um mês lá, fizemos umas 40 horas. Das 40 reuniões, a gente aprofundou conversa, acho que com uns 15 fundos. 12, 15 fundos. Dos 12, 15 fundos, acabamos em 4 propostas de líder, que é quem coloca um valuation, que olha a concorrência para então. E a partir daí a gente construiu toda uma tese de seguidores, dizendo, cara, quem é que encaixa com o quê? Porque fundos, eles têm formas de pensar. Então, dependendo do fundo que lidera, o outro não vai entrar junto com esse sócio. Então, a gente encontrou um sindicato que fazia sentido e fechamos a operação. Ela foi... nós assinamos todos os term sheets que a gente chama, que são as propostas comerciais lá, em agosto. E aí demoramos mais uns 60 dias para fazer due diligence e recebemos a grana, eu acho que foi primeira ou segunda semana de outubro. Basicamente, esse foi o processo de 5, 6 meses entre sair para a rua, gerar esse momento e receber o dinheiro lá no final. Mas foi a primeira vez que foi um processo estruturado e por nós. A gente fez tudo. Comparando com a Série B, com a B-Series, como é que foi a B-Series? Só para a gente destacar as principais diferenças dessa
desse processo? A B-Series é um terror. Um terror. Porque assim, eu contratei 2 bônus de investimento com ajudar. O mercado deu aquele probleminha e deu para 22 que derreteu no meio do meu processo fundraising. Eu tava fundraising um valor talvez até mais do que eu deveria. O que aconteceu que eu comecei o ano com uma visão de multiple, de valuation, com base no que estava acontecendo. E acabei o ano com algo que, sim, é um quarto, um quinto de que as companhias eram valoradas. Só que ainda pedindo uma monta de capital alto, porque tu não tem como alterar a história depois que tu perce. Então foi um round muito difícil. Eu tinha almejado captar muito mais do que eu captei. E mesmo assim, pra época foi considerado um round excelente. Mas assim, foi o terror. É que ele começou num momento muito positivo, né? 21 terminou assim num ânimo forte, né? Sim. Eu lembro que o começo de 22 foi terrível. E daí eu consegui fechar o round, eu acho que foi começo de 23, por ali, que tava o pessimismo no tal. E assim, também comecei um pipeline com 100 e poucos fundos, e acabei com uma proposta que eu não fechei, aí virei a mesa, encontrei outros caras pra chegar perto e fiz um negócio, foi um negócio assim, literalmente foi tirada da cartola a operação, porque do jeito que a gente tinha desenhado ela não saía, por condições de mercado. E o doido visto que assim, eu não tô exposto a public markets diretamente. Então, cara, o que tem a ver a meta ter desvalorizado comigo? Se tu pensava e falar, não tem. Mas no final do dia, essas pessoas, elas estão olhando pra isso. O cara pega os múltiplos de uma empresa de tecnologia, bota tudo no mesmo saco, né? E aí o saco fica gigante, porque empresa de tecnologia você pode considerar a Tesla uma empresa de tecnologia, a Meta uma empresa de tecnologia, o Netflix uma empresa de tecnologia, são 3 empresas completamente que não tem absolutamente nenhuma similaridade entre elas. Para piorar, aqui no Brasil você tem poucas empresas de tecnologia em bolsa. Sim. Também muito heterogêneas entre si, então você não consegue comparar bem banana com jabuticaba. Esses termos que o investidor vai usar no fim das contas para conversar com você é muito fora da tua realidade, né? Então eu consigo entender perfeitamente o que você está falando, as dificuldades que você passou nesse processo. E também tinha uma questão que assim, uma das premissas pra gente sair pra captar é que a gente estivesse gerando caixa muitos quarters. Então quando a gente saiu pra captar e já tava no 4º quarter de gerar lucro e geração de caixa. Nas vezes anteriores, eu sempre dizia, cara, eu tô alguns meses de gerar caixa. Eu tenho caixa, mas eu tô alguns meses. E no final, depois dessa queda de vídeo 22, literalmente os fundos eles deixaram de investir em companhias que não geram caixa. Isso virou uma regra. Isso é cabo de vídeo. Você bota dinheiro em companhias que já estão gerando caixa. Então, como eu tava, a conversa foi muito fácil. Na vez anterior, esse mercado mudou e quanto eu estava no processo de raise. Bom, foi bem mais difícil. Bom, você contou da série B, da B-Series, e quais você considera que foram as principais lições que vocês aprenderam, a organização aprendeu no processo da B-Series que foram úteis para vocês estruturarem com mais propriedade, porque realmente o que vocês fizeram aí para conseguir esse processo em 6 meses foi fruto de um processo muito bem estruturado, muito bem pensado, muito bem... a engenharia que vocês fizeram foi muito boa. Quais você acha que foram as principais lições que você teve do primeiro processo da B-Series para fazer a C-Series? Tá. Acho que primeiro assim, trazer um time que tenha conhecimento, que tenha estado no outro lado da mesa. Então isso foi uma das coisas que eu persegui depois de 10 anos lidando com investidores. E que a melhor forma de captar com investidores é tendo
pessoas do seu lado que foram investidores trabalhando com você. Por quê? Porque o jogo de investimento é um jogo de padrões. E esses padrões são os que eles reconhecem. Então, você tendo essa pessoa do seu lado, ela sabe criar esses padrões de uma forma em que eles se sintam confortáveis. Então, eu vou te dar um exemplo muito claro. Um modelo financeiro. Modelo é uma planilha que diz, ok, para onde a companhia tem. Tu pode fazer um modelo de um padrão, que é o padrão de bolsa, que é o que tem lá naqueles formulários da SEC. E tu pode fazer um modelo em que ele pode ser um negócio que realmente conta uma história muito interessante. O nosso modelo, quase todos os fundos que conversaram conosco falam, é o melhor modelo que eu já vi. É anos na frente de tudo que eu já tenho. Por quê? Porque eu trouxe pessoas por lá de dentro que olharam a minha companhia para falar, como vão fazer algo que as pessoas vão olhar e vão falar, cara, isso aqui é muito fácil. Para de pé, né? E não é nem só consistência de dados, mas, por exemplo, a gente pensou em coisas, pensar assim, ok, parte da nossa tese tem a ver com investir em tal coisa. Vamos criar no nosso modelo, um botãozinho onde a pessoa possa dizer qual é o impacto disso no negócio, ligar, desligar. Qual é o impacto em a Selic ir de 10 para 20? Qual é o impacto em a Selic de 20 para 2 no final, para daqui 10, 12 anos? Então a gente ajudou as pessoas que conversaram conosco a olhar todos os níveis de risco de forma numérica muito fácil, dentre muitas outras coisas. Também, por trazer essas pessoas do nosso time, a gente criou um processo como se fosse um processo competitivo de banco de investimento. Então a gente criou todo o processo que é muito similar quando você vai abrir capital, que eles chamam de book running. Basicamente ok, você coloca todo mundo dentro do processo com tempo, dizendo, você tem X meses para estudar, tá aqui o data room com todo o data room da companhia, tudo pronto, todas as partes da auditoria, todos os financeiros, todos os contratos, tá aqui prontinho. Você quer fazer perguntas para nós? Eu tenho um time aqui de 2 pessoas que consegue, você me manda essas perguntas, eu organizo numa planilha, eu numero, eu boto uma data que eu recebi, eu boto uma data que eu vou te responder, eu boto a resposta e cada resposta eu vou te dar com comprovações de que eu sustento a minha resposta. Que é uma das coisas que antigamente isso não era um problema. Antigamente, quando eu comecei a captar e quando eu conheci o mercado de venture capital, você respondia, todo mundo falava, legal, obrigado. Hoje em dia, legal, obrigado, me prova. Porque assim, cara, você teve gente em 2021 captando dinheiro, colocando custo, fazendo dumping e considerando a diferença do custo para vender pro custo de comprar CAC, o serviço de cliente. Teve o unicórnio. Então, muita gente foi enganada. Então, um mercado ficou muito diferente. Então, os principais aprendizados é trazer gente com skill, processo muito claro, material muito bem feito, sólido e também uma dinâmica de perguntas e respostas muito estruturada para não deixar a ponta solta. Ou seja, criar uma confiabilidade no possível investidor que ficou bastante cristalizada. Você falou aí de 2021 e você vê o que aconteceu, inclusive com algumas empresas que fizeram IPOs nesse período, né? Você teve empresas que fizeram IPO em 2021 que chegaram a perder 95% do valor. Sim, tem companhia na bolsa dessas daí que o que ela tem em caixa é mais do que ela vale. O significado disso, quando tu entende, basicamente quer dizer o seguinte, que quem tá olhando para a empresa de fora acredita que tudo que ela faz tem menos valor do que o que ela tem no banco. Isso é muito... Isso é assustador. Isso é assustador. Alguns mais radicais, o Warren Buffett diria que a cigar butt strategy, né? A estratégia de pegar a ponta do charuto descartada no cinzeiro e tentar ver o que você consegue tirar de tabaco ali para vender depois. Mas é um ponto que nem o mercado acredita mais no cigar butt, né? Essas assim, eu depois de algum tempo eu comecei a analisar também. Eu sei que isso é teu, mas o meu, eu nunca tinha olhado reports em Panic Companies até 2 anos atrás. E agora eu comecei a analisá-los porque eu tô
mirando. E muitas dessas empresas, eu tenho dificuldade para entender como que alguém topou colocar uma empresa no estágio que elas estavam para se tornar uma companhia pública e como que ele comprou. Então realmente tinha um negócio esquisito assim, sabe? Você tem companhias que a receita não faz sentido a sua companhia elétrica, que não gera caixa, não tem taxa de crescimento. Muito esquisito. Ou a taxa projetada era totalmente fora da realidade de mercado. Não, foi um show de horrores, né? Eu lembro que tinha um ponto a Bloomberg dá sempre perspectivas de analistas, né? Nessa época eu produzi um relatório mostrando o potencial de upside de algumas dessas empresas. E era assim, você olhava e falava, não é possível, a empresa não é possível que tenha um analista, um cara pago para fazer isso, dizendo que essa empresa tem um potencial de crescimento do valor da ação da ordem de 800%. Para com isso, não é, mas muita gente assinava isso. O que eu acho mais inacreditável é alguém assinar isso, falar, olha, não, eu ponho meu nome aqui e tudo bem, né, vamos lá. É uma coisa que acontece. Mas realmente, esse teu período te permitiu esse aprendizado sensacional. Nós estamos conversando com o Piero Contesini, fundador do Asas, uma das mais importantes empresas de tecnologia financeira do Brasil. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fica com a gente. Muito bom, espectadores da BMC News, estamos de volta aqui no Analista Visita, conversando com o Piero Contesini, CEO e fundador do Asas, uma das mais importantes empresas de tecnologia financeira do Brasil. Você deu uma deixa aqui na nossa conversa sobre um possível IPO. É isso mesmo? Vocês já estão mirando essa fase? A gente falou muito de IPOs antigos, tal, que foram complicados, então eu vou começar perguntando se está na mira. Sim, a gente está nesse momento do projeto de entender o que a gente precisa para estar pronto para o momento do IPO. A intenção é estar preparado numa janela entre 3 a 5 anos, a depender justamente da janela estar aberta, porque não tem a ver conosco, tem a ver com condições. Muito das condições do mercado. Isso. Mas a gente vai estar pronto a partir do próximo ano, prontamente. Então, o 26 a gente deve preparar todo o material, aí a depender da abertura de mercado. Aí já tem pré-definidas as condições que a gente precisa chegar, de receita, o que eu tenho que. Mas, chegando naquele momento, toda a parte estrutural já vai estar pronta para a gente fazer uma abertura de total. Considerando aí o seu aporte dessa série C, você está hoje com um caixa muito bem abastecido, né? Eu imagino que isso aí venha alimentar grandes projetos para o crescimento do Asas. Tem várias ideias aí. Você pode me comentar algumas das principais ideias que você tem para a utilização desses recursos? Como é que vocês veem aí a forma como esse dinheiro vai ser utilizado no crescimento da empresa? Claro. A rodada ela foi feita com a ideia do uso dos recursos para 3 grandes potes, ou posso dizer assim. Então, o primeiro é aumentar drasticamente o investimento em um produto. Então, a gente está aumentando toda a equipe de engenharia e produto, tudo relacionado à inovação dentro da companhia. Então, 1/3 desse capital vai para isso. O outro terço do capital, ele vai para capital regulatório. Então, eu como um banco, você bem colocou, é uma mistura de 2 licenças que compõem o banco. Eu tenho exigência de capital regulatório. Um similar índice de base bem. Sim. Então, 1/3 desse capital vai ficar guardado no banco para o Banco Central cobrar capital regulatório. E o outro terço vai para a compra de empresas. Então, a gente tem uma estratégia de crescimento inorgânico em que a gente vai adquirir alguns negócios nos próximos 3 a 4 anos para completar o nosso portfólio de produtos para a nossa base de clientes. Então, a gente tem toda uma tese que a gente está construindo
junto com o Kyndryl agora, para adquirir negócios que façam uso de planos. Perfeito. E essa é uma seleção bastante complexa e que eu imagino que você vai aproveitar muito da tua equipe que você formou ali, contratando caras que foram investidores para te ajudar no processo de definir seus candidatos e o processo de valuation desses candidatos para que eles sejam o mais adequado possível para vocês, né? Sem dúvida, é uma das maiores preocupações que nós temos nesse momento, porque justamente como a gente conversou um pouquinho, desse primeiro a gente teve um momento muito bom e depois você teve uma queda nos investimentos de preço. Quando você tem isso, você tem uma questão que você tem muito negócio que a gente classifica como zumbi, né? Que é um zumbi, ele tá funcionando, mas ele não tem mais muita perspectiva. E quando você olha de fora, você não consegue identificar isso. Quem está do outro lado consegue se bem tempo? Sim. Então, parte do nosso processo tem muito em entender esse negócio a fundo e saber se é um negócio que foi criado porque o negócio é bom ou é porque tinha muito dinheiro. Sim. Outro aspecto que é muito importante para nós, talvez é o aspecto que eu mais me preocupo, é eu vou gostar de conviver com as pessoas. Existe um fit cultural, são pessoas em que eu vou conseguir ficar 5, 7 anos trabalhando. Então existe todo um cuidado que nós estamos criando, que não só do processo mecânico ou do ESG, mas de um processo de, ok, eu vou querer essas pessoas dentro da minha empresa, elas vão me ajudar ou me atrapalhar? Elas são complementares por teu negócio também, né? Então principalmente, minha tese principal é produto e pessoas. Se o produto for bom, às vezes até o econômico, quanto tem de receita atual, quanto que está gerando de caixa, quanto é turma. Isso eu deixo para pessoas que saibam mais do que eu. Para mim é enxergar o produto e falar, que esse cara fez sentido. E depois é as pessoas que estão na frente do negócio. Eu vou querer elas aqui na mesa de milhão de você, né? Sem dúvida. É bastante relevante, né? Porque além do pagar a mais, você sempre vai pagar um premium na aquisição de uma empresa. Não tem jeito. Mas realmente essa questão do encaixe cultural aí é bastante relevante. Mas o seu time de IGs vai fazer um bom trabalho do ponto de vista financeiro e não tenho dúvida que a sua equipe de M&A coordenada aí pela sua visão de negócio deve organizar bem isso. Pensando aí, você falou de capital regulatório, de Basileia, o pessoal que não é muito familiarizado com o mundo bancário, mas existem toda instituição financeira tem que ter depósitos no Banco Central de uma certa quantidade de dinheiro, é uma questão regulatória, e isso é internacional, tá? É chamado de índice de Basileia, a quantidade de dinheiro que o banco tem no Banco Central face ao total dos seus ativos. Me deu aqui a curiosidade de perguntar, já temos aí uma série de bancos eletrônicos, né, de bancos digitais operando, a gente falou de vários aí, Nubank, C6, Inter, dá pra gente falar em um banco Asas vindo por aí? Hoje sim, a gente já funciona como um banco há muito tempo com o nosso cliente. O que nós estamos trabalhando é para adquirir o que a gente chama de principalidade, que é se tornar o domicílio bancário dos nossos clientes. Temos uma jornada pela frente aí, então hoje a gente já é com o domicílio bancário já algo em torno de uns 20% dos nossos clientes, então a principal conta. E o nosso objetivo nos próximos, até o IPO é que isso chegue a virar, esse pareto se inverta. 80% dos nossos clientes, ou seja, do domicílio bancário, e 20% utilizam as outras disposições. Então, para isso tem toda uma tese, a gente tem que melhorar muita parte de crédito, tem que melhorar muita parte de contas a pagar, a gente tem que fazer uma série de melhorias, algumas dentro de casa, outras por M&A, para ser completo o suficiente para esse cliente falar, eu não preciso mais de relação com outras instituições, não como minha principal, ou vou ter como reserva, como qualquer negócio deve ter. Perfeito. Mas você hoje funciona um banco de pessoa jurídica, inclusive MEI, e alguns profissionais autônomos, mas é sempre ligado a uma atividade profissional.
Você pensa em ser um banco de varejo para pessoa física? Não, isso está totalmente fora da... Não, isso não faz parte da nossa tese, porque o que acontece? A natureza do que o Oasis fez desde que nasceu o banco é o meio e a automação de processos é o fim. E no final do dia, uma pessoa física, ela tem poucas necessidades de automação que o que existe não cubra. Então, qual era a principal dor antes dos neobanks? Primeiro, cara, você pagava R$400 por ano para ter um cartão de crédito. Não faz nenhum sentido. Segundo, você pagava uma mensalidade, que eles chamam ainda de cesta, para poder ir no caixa eletrônico pegar teu extrato. Não faz nenhum sentido. Um dos bancos que pediu, limitavam o número de extratos que você podia pegar por mês, né? No passado existia isso. Exato. E terceiro, e talvez o mais relevante você pagava um pedágio para movimentar dinheiro. Que era o tal do TED, DOC, coisas assim. Isso está resolvido. Então, como pessoa física, se tu pensar bem, a tua necessidade de bancária tá junto. Agora, como uma pessoa jurídica, a tua necessidade bancária é outra, porque não é movimentar dinheiro. É como administrar, como conservar, como receber no tempo, como não quebrar quando falta, como ter um processo que tu consiga ver o que vai acontecer no futuro, que tomada de decisão. Então é o outro. Dizer que um banco que existe para pessoa física existe como uma pessoa jurídica, no passado até poderia isso fazer sentido, mas hoje em dia não mais. Porque você precisa ter um nível de produtividade muito maior pela globalização, pela compreensão. Então não adianta só você ter um extrato bancário onde tu vai lá e todo dia checa se tem dinheiro. Não resolve o problema. E a minha tese tem muito a ver com isso. Como que eu desconstruo o que um banco faz para a pessoa jurídica tradicional, que basicamente é um copia e cola da pessoa física, para algo que de fato gere valor desse cara. E o cara, quando ele me usa, ele por definição é melhor do que o concorrente dele que não me usa. Estamos conversando com o Piero Contesini, fundador do Asas, uma das mais importantes empresas de tecnologia financeira do Brasil. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fica com a gente! Muito bem, espectadores da BMC News, estamos de volta aqui conversando com o Piero Contesini, fundador do Asas, uma das mais importantes empresas de tecnologia financeira do Brasil. Piero, quais são as principais dificuldades que você vê na implementação do seu processo, do seu projeto de crescimento do Asas? Claro. Então, primeiro, sim, a gente tem claramente que o que nos separa de muitos milhões de clientes é brand awareness. Então, o que isso significa? Como é que alguém do Amapá, lá do Oiapoque ao Chuí, vai olhar para o Asas e vai falar, eu quero utilizar essa instituição porque eu confio nela. Então tem todo o processo muito claro de construir a nossa marca para que as pessoas lembrem da gente quando elas pensem, bem, eu preciso de um banco que resolva mais problemas do que um banco. Porque se aqui só quiser um banco também, sou o certo para ele. Como eu tinha pensado. Esse é o principal desafio hoje, que chama de brand awareness. O segundo desafio é um desafio mais de um problema situacional atual, em que você tem muita empresa fechando. Então, quando você tem muita empresa fechando, isso assim, nós estamos no recorde em empresas fechando, último ano. Você tem uma questão em que, no final do dia, você tem que ser muito conservadora em originação de crédito. Como você consegue, nem como originar é fácil. O problema é dar o crédito depois de receber o dinheiro que você. Exatamente, você tem que ter um nível de scoring, de seletividade muito alto, né? E no final do dia, da mesma forma em que um crédito pode salvar uma empresa, ele pode enterrar uma empresa. E você tem um outro agravante que a taxa de juros está muito alta. Então você é obrigado a cobrar o spread, né? A taxa de juros alta, porque o custo do capital está alto. E isso pode ser a solução para o negócio, como pode ser a morte dele. Então, como lidar com isso nesse ambiente? Eu diria que é um grande problema. E, obviamente, você ainda tem um mercado bancário extremamente competitivo.
por dois fatores até meio antagônicos. Primeiro, você tem os grandes bancos, que eles têm uma fatia relevante do mercado, e por causa do balanço deles, da quantidade de dinheiro que eles estão sentados em cima, eles conseguem ser muito mais agressivos em tudo que eles fazem. E por outro lado, você teve uma abertura do setor bancário pelo regulador, pelo Banco Central, foi muito legal. Foram criadas 2, 3 mil instituições entre os mais diversos tipos, que fez com que você tenha uma pressão por competitividade muito maior. Então você tem aí um cenário em que você tem que aprender a navegar bem para poder crescer de uma forma consistente. Perfeito. É muito interessante essa questão realmente o mercado mudou completamente. Antigamente os bancões determinavam quanto eles queriam colocar de spread e era isso aí, né? Hoje eles ainda têm as melhores carteiras, acho que os índices de inadimplência. E hoje quem olha número de banco, talvez quando é divulgado o relatório de algum banco, a primeira coisa que eu vou olhar é o índice de inadimplência da carteira de crédito. Eu acho que eu passo todo o resto, o primeiro número que eu quero olhar é índice de inadimplência, como é que tá, porque em cima disso você sabe se a ação vai subir ou vai descer no dia seguinte. Né? Você compara com o trimestre anterior e você fala, opa, peraí, aqui temos um elemento relevante. Outra coisa que você destacou muito é a questão das empresas quebrando, né? Eu lembro do tempo que falava, ixi, a empresa entrou no hot money. Ou seja, começou a pegar dinheiro de curto prazo, empréstimo de curto prazo no banco, começaram os problemas, já era um indicativo. Que é um pouco contraditório, vamos dizer assim, com o momento em que a economia brasileira parece estar crescendo, né? Nós tivemos no ano de 2024 um PIB significativamente acima do que se esperava, mas e a gente tem as razões para isso, é muito mais uma questão de transferência do governo, mas para quem está olhando, não está muito por dentro do que está acontecendo, parece meio contraditório. Puxa, a economia está crescendo, mas você tem um número recorde de empresas quebrando, né? É isso mesmo, é muito interessante ver que a gente vê alguns indicadores de que a economia talvez não esteja tão bem quanto a gente imaginava. Sim. Nas nossas análises, né, o crescimento do PIB teve muita influência pelo gasto por commodity. Então, se você tira investimento público, você tem uma economia que regride. Quando você analisa abertura de empresas, fechamento de empresas, receita média de empresas, média de crescimento de receita da pequena empresa, ano contra ano. Então, por exemplo, eu consigo dar um dado interessante. A gente projeta todo o nosso negócio com base em safras. Então, o que é uma safra? É igual safra de colheita. Você planta no mês e aquela safra daquele mês, ela pode dar muito grão ou pouco grão. Ok? A gente faz a mesma coisa com a análise do nosso negócio. Cada mês a gente tem a safra de empresas que quebram. E existe uma média de crescimento da receita dessas safras, ano contra ano, em que a gente rastreia isso desde 2014. Existe um padrão muito claro, assim. Até 2022 para 2023 existe uma curva. Quando você pega as safras até das empresas mais antigas, você vê que a taxa média de crescimento despencou. E das mais novas, que existia um tempo de ramp-up, um tempo de crescimento que era mais curto, tá mais alongado. O que isso para nós parece? Tá mais difícil fazer negócio? As pessoas não estão conseguindo crescer e a PME ela tem uma característica interessante porque ou ela cresce ou ela morre. Porque a despesa dela não é algo que ela consegue controlar muito, o que ela consegue controlar é a receita. Então, se ela tem mais despesa, o que ela tem que fazer? Ela tem que vender mais. Se ela não consegue vender mais, ela quebra. Então, o que a gente está percebendo é que está mais difícil para as empresas crescerem. Isso são dados de quase 200 mil empresas de todo o país. Então, é improvável que a gente seja um ponto fora da curva. Sim, provavelmente isso reflete a realidade. Tudo bem, eu acho até que vocês têm aí uma quantidade de pequenas empresas que são melhor estruturadas, né? Talvez esse número seja até mais
mais grave, né? Uma empresa que recorre ao serviço de vocês, ela já tem uma visão de mais estruturação. Mas isso é muito interessante para os nossos espectadores, verem um pouco um Brasil que acontece longe do olhar dos grandes meios de comunicação, das notícias oficiais dos jornais. Você está vendo aqui um cara contando um negócio que está acontecendo na prática, ele vê no dia a dia do negócio dele. Isso é uma coisa muito relevante aqui que a gente está trazendo aqui no Analista Visita para os nossos espectadores. A gente brinca que a gente trabalha com o Brasil com S. Tá? O que é o Brasil com S? É o Brasil que é longe da Faria Lima. É o Brasil que não enxerga os iPhones, os iWatches, as BMWs. E o Brasil com S é muito diferente. O Brasil com S é da pessoa que trabalha 40, 50, 60, 70 horas por semana. É o cara que tem que trabalhar para pagar o estudo do filho, e às vezes até em escola pública. Então é muito diferente do mundo em que nós estamos acostumados a ver. E esse Brasil com S, ele é o que está sofrendo nós. A gente do Brasil com Z, a gente não enxerga isso. E a minha empresa me deu essa oportunidade de enxergar essas pessoas. E é muito interessante você ver o quanto o empreendedorismo realmente dá condições para essa gente viver melhor. Sim. Isso é muito legal, né? O empreendedorismo O Brasil é um país que, por uma tradição cultural, demoniza um pouco o empreendedor, né? O empreendedor, ele é visto... Mesmo que ele seja um pequeno empreendedor, ele já é considerado pelas pessoas, não, ele é um empresário que quer sugar a vida de todo mundo, né? A gente passou a vida inteira ouvindo que o grande problema do Brasil é o empresário, quando na verdade a solução do Brasil é o empresário. Quem vai criar emprego, é essa massa de 200 mil clientes que você tem, não sei quanto, muitos são MEIs, né, microempresa individual, ou muitos são pessoas físicas trabalhando, mas as pequenas e médias empresas, cada uma delas, digamos, sejam 150 mil, cada uma que gera 5 empregos, você tem aí quase 1 milhão de empregos. Isso é uma coisa muito relevante, né, Pedro? Sim, sem dúvida. E é o que move a nossa economia. Então a gente tem uma visão um pouco deturpada, a sociedade brasileira tem uma visão deturpada sobre o lucro, né? Que o lucro ele é tido como algo animal, mas na realidade sim, o lucro é o que torna possível que se construa algo melhor. Porque no final do dia nós somos máquinas que querem uma recompensa. E se não existir uma recompensa, não tem por que você correr. Sim. E o lucro é a recompensa. E para ser muito sincero, a maior parte dos negócios lucra pouco. Lucra muito pouco. É aquela coisa quase mão para boca, né? O cara vendendo almoço para comprar o jantar, né? Uma coisa bastante... E está sempre apertado. Com um governo que quer arrecadar cada vez mais e não entende que ao tentar arrecadar cada vez mais, ele mata esse cara. Esse cara acaba... a empresa dele quebra. A hora que a empresa dele quebra, significa que ele não consegue mais gerar lucro para ser tributado. E aí você acaba criando uma pressão maior sobre os que ainda estão gerando lucro para que eles sejam mais tributados para atender a sanha arrecadatória do governo, né? Infelizmente é uma realidade triste do Brasil, uma coisa com a qual a gente se depara. Felizmente a gente vê empresas que estão prosperando, né? Então temos aqui o seu caso indo muito, muito bem, empresa que já consegue puxar a ponta do chifre do unicórnio ali. Muito bem, espectadores da BMC News, estivemos mais uma vez visitando o Asas, Automated Software as a Service, conversando com o Piero Contesini, fundador da empresa, que contou um monte de coisas aqui sobre o round de investimentos que eles receberam, sobre as dificuldades, os desafios, a visão dele de futuro, uma visão macroeconômica de um Brasil com S que pouca gente conhece, que está fora do horizonte do Brasil com o Z da Faria Lima. Uma conversa fantástica. Eu deixo aqui ao Piero meu agradecimento. Obrigado mais uma vez por nos recebermos. É a primeira vez que o Analista visita pela segunda vez uma empresa. E queria te deixar aí as últimas palavras.
Alan, muito obrigado, pessoal do BMC Bintos, pela oportunidade de novo de estar aí conversando com vocês. Obrigado por voltar aqui lá, é sempre um prazer te receber. Quando quiser, estamos à disposição para ajudá-los. Espero estar aqui em breve conversando aqui sobre as histórias do IPO do Asas. Claro. O Analista Visita dessa semana fica por aqui. Semana que vem a gente volta trazendo o melhor de startups, tecnologia, inovação, carreiras. Aguardo vocês na semana que vem. Muito obrigado e um abraço.